Caro aluno, nesta aula sobre regimes contábeis, nosso objetivo é que você aprenda o significado de registrar operações por competência ou caixa. E também o que não é receita e o que não é despesa no regime de competência. Uma boa aula. Existem dois tipos de regimes contábeis, o regime de caixa e o regime de competência. E que fique claro que o regime que deve ser adotado por determinação das normas contábeis e do regulamento do imposto de renda é o regime de competência. Mas em função dos programas de contabilidade para concursos, temos que aprender os dois regimes e a compreensão do que é regime de caixa e do que é regime de competência. Entender o regime de caixa serve como um bom contraponto para a gente entender melhor o regime de competência. Vamos então começar pelo regime de caixa. No regime de caixa, as receitas são registradas quando recebidas. Muito simples. Efetivamente, precisa ocorrer o recebimento em dinheiro ou em conta bancária, para ser considerada como receita daquele período que estamos medindo. Já as despesas, no regime de caixa, são registradas, são consideradas como tal, quando pagas, quando efetivamente pagas. Precisa ocorrer um pagamento em dinheiro ou em transferência bancária para que a despesa possa ser considerada. Uma vez que entendemos o regime de caixa, agora vamos estudar o regime de competência, que é o mais importante, porque predominantemente as questões estão baseadas nele, no regime de competência. No regime de competência, a receita não é ganha quando o dinheiro é recebido. A receita só é considerada ganha quando a mercadoria ou o produto, ou mesmo o serviço, é prestado. Então, entreguei uma mercadoria ou um produto, não precisa nem ocorrer o recebimento, ganhei a receita. No caso de um serviço, se o serviço é prestado, prestamos o serviço, independente de ocorrer o recebimento, ganhamos a receita. Um dentista, por exemplo, ganha sua receita ou seu rendimento quando faz o procedimento, independente de ele receber qualquer valor do seu cliente-paciente. Já as despesas no regime de competência são registradas quando, dizemos assim, quando são incorridas, independente do pagamento. Em sua residência, o medidor de energia elétrica está sempre rodando. Você está assistindo essa aula aqui agora, olha, e o medidor está rodando. Isso significa que você está incorrendo em despesas de energia elétrica a todo instante, nesse instante que você está assistindo a aula. Mas você só paga a despesa, no início do mês seguinte, certo? Então, presta atenção no que eu vou falar. No regime de competência, muito importante o que eu vou falar. As receitas antecipadas, isto é, os valores referentes a serviços não prestados ou a produtos não entregues, só passam a ser considerados receitas após a efetiva prestação do serviço ou entrega do produto. No momento do recebimento, quando você recebe um valor por algo que você não entregou, por um serviço que você não prestou, você está incorrendo numa dívida. Isso é um passivo. O professor poderia nos dar um exemplo de receita antecipada? Claro que sim, e é muito comum. Imagine o seguinte, acabei de citar, agora há pouco, um dentista, onde um cliente paga antecipadamente um tratamento de R$10.000 logo no primeiro dia de consulta. Esse valor, mesmo que o paciente leve ele em dinheiro, recebido completamente pelo dentista, é uma dívida do dentista para com o paciente. Ele não pode ser considerado uma receita ganha, porque o serviço não foi prestado. Esse valor recebido, ele é uma dívida. Claro que se esse dentista fosse um de nós, se fosse você chegaria em casa festejando e já planejando gastar, se é que você já não gastou no meio do caminho, né? Vai querer jantar, vai querer trocar o carro, vai querer pagar uma dívida. Mas presta atenção, hein? Se o seu cliente não gostar de alguma coisa, na consulta seguinte, você tocar a maquininha lá no dente dele, ele não gostar,
ele terá o direito de cancelar o contrato e pedir de volta o dinheiro dele. Pelo menos o valor referente ao serviço que você não prestou. Mas você vai estar na segunda consulta, você não fez quase nada, concorda? Então, que fique claro, o valor recebido antecipadamente é uma dívida. No regime de competência, ele não pode ser considerado receita. Da mesma forma, no regime de competência, as despesas antecipadas ainda não são despesas, na verdade. Só passarão a ser despesas quando forem incorridas, isto é, quando forem consumidas. Inicialmente, os valores pagos por um serviço não recebido são um direito que a empresa, se for uma empresa que pagou antecipado, que a empresa passa a ter. Um bom exemplo disso, por exemplo, e muito comum no Brasil, é o pagamento antecipado de 1 ano de seguro. Coloquialmente, a gente até diz, no dia que a gente incorreu na despesa, né? Nós tivemos hoje a despesa do seguro do carro. Mas, na verdade, no dia que a gente paga, no dia que pagamos esse seguro, nós estamos constituindo um direito contra a seguradora. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos incorrendo nas despesas, né? Eu selecionei 2 exercícios típicos para que possamos entender como esse tema é pedido nos concursos em geral. Vamos a eles. Temos aqui uma questão que caiu no exame para bacharel em 2014. Ele apresenta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatos contábeis e perguntou para a gente o lucro apurado sob o regime de competência. Mas eu vou resolver sob a ótica dos dois regimes. Caixa, nessas 2 colunas, competência na direita. Então veja aqui o primeiro fato. Despesa incorrida em agosto e paga em julho. Qual foi a pergunta dele? Preste atenção sempre na pergunta. No mês de julho, hein? A referência dele é o mês de julho. Então, uma despesa incorrida em agosto, portanto, se ela foi incorrida em agosto, não existe despesa sob a ótica da competência. Mas ela foi paga em julho, então, sob a ótica de caixa, ela é uma despesa, perfeitamente. Porque caixa é pagamento. E como eu estou fazendo as contas para o mês de julho, o que eu paguei em julho é despesa. Despesa incorrida em julho e paga em agosto. Então, se ela foi paga em agosto, sob a ótica de caixa, não tem despesa. Mas foi incorrida, ela aconteceu em julho, então isso aqui é uma despesa sob a ótica da competência. Terceiro fato, também despesa. Incorrida julho e paga em julho, perfeitamente. Então, esses 8 mil eu considero sob a ótica do caixa, porque eu paguei em julho, e sob a ótica da competência, porque ela foi incorrida no mês de julho. Agora, 3 receitas, o 4, 5 e o 6. Realizada em agosto e recebida em julho. Sob a ótica do caixa, o que interessa para uma receita é quando ela foi recebida. Foi recebida em julho? Vou considerá-la uma receita sob a ótica do caixa. Mas foi realizada só no mês de agosto. Isto é, entregamos o produto ou o serviço só em agosto. Então, sob a ótica da competência, ela não é uma receita. Realizada em julho e recebida em agosto. Então, sob a ótica do caixa, nenhuma receita. Agora, foi realizada, isto é, entregamos o produto ou prestamos o serviço em julho, esses 16 são receitas sob a ótica da competência. Sexta, receita realizada em julho e recebida em julho. Esses 64 mil, eles estão considerados sob a ótica dos 2 regimes. Então, qual é o total de despesas aqui? 12. Qual é o total das receitas? 96. Então, sob a ótica do caixa, eu tive receita de 96, despesa de 12, lucro de 84. Agora, sob a ótica da competência, eu tive despesa de 10 e tive receita de, olha aqui, 80. Portanto, tive lucro de 70 mil reais. Receita de 80, despesa de 10. Apresento para você esse exercício aqui, bonitinho, certo? Resolvidinho. Qual foi a resposta da prova? Sob a ótica da competência, como calculamos aqui, lucro de 70 mil reais. Mais um exercício bastante típico em exames na área fiscal, né? Envolvendo seguro. Determinada empresa, cujo exercício social coincide com o ano calendário, pagou a quantia de R$ 1.524 como prêmio de seguro. Ela pagou no dia 30 de setembro.
A pólice é pertinente a essa transação, refere-se ao período de 1º de outubro de 2007 até 30 de setembro do ano seguinte. Considerando o princípio da competência, o contador da empresa registrou o pagamento dos gastos de seguros a vencer, perfeitamente. Seguros a vencer é aquele seguro que ainda não é despesa. No balanço patrimonial de 31 de dezembro, após as apropriações de praxe, qual será o saldo dessa conta? Vamos lá, olha aqui, ó, você vai entender já já com esse desenho. A gente, no dia 30 de setembro, contratamos um seguro no valor de R$ 1.524. Para que período? 1º de outubro de 2007 até 30 de setembro de 2008. Ele pediu a posição no balanço dessa data aqui, ó. Certo? São 12 meses o seguro contratado, ele quer o valor desta conta, isto é, aquilo que não está consumido nesse dia. Repare, nós contratamos seguro para 1 ano. Do dia que a gente contratou até o final do ano, isto é, do dia seguinte ao que a gente contratou, 1º de outubro até o final do ano, são 3 meses. Eu vou pegar então 1.524, vou dividir por 12, porque eu contratei o seguro por 12 meses. 127 é o consumo do seguro mensalmente. Como se passaram 3 meses do dia da vigência, do início da vigência até o balanço, nós consumimos R$ 381. Portanto, o que ainda tem para consumir em seguros a vencer. Seguros a vencer são os seguros que eu vou consumir no ano seguinte. Né? Basta fazer a conta, o total menos aquilo que eu já consumi. A conta seguros a vencer estará num total de R$ 1.143. Resposta, letra E. E assim, caro aluno, encerramos esta tão importante aula sobre regimes contábeis. Não deixe de assistir o resumo dessa aula que faremos a seguir. Nesta aula sobre regimes contábeis, nós aprendemos que eles são 2, regime de competência e regime de caixa. Nós aprendemos que no regime de caixa a receita é registrada, ela é considerada como tal quando recebida, olha a grana aqui na mão do... E a despesa, quando vai para o ralo o dinheiro, ó, portanto, quando paga. No regime de caixa, a gente só contabiliza uma despesa quando ela é paga, quando o dinheiro vai embora. No regime de competência, já a receita, ela é considerada, ela é registrada, não tem nada a ver com o valor recebido. Quando ela é ganha, dizemos assim, né? E ela é ganha quando a mercadoria é entregue para o cliente. Olha o cara do correio entregando a mercadoria para a senhora. Já no regime, também no regime de competência, um exemplo de serviço, a receita ela é ganha, registrada, quando o serviço é prestado. Olha o dentista aqui, usei tantas vezes esse exemplo na aula. Serviço prestado vai ganhando paulatinamente a receita. Também aprendemos que no regime de competência a despesa ela é incorrida quando algo está sendo consumido. Dei como exemplo a energia. O reloginho está sempre virando. Quer dizer, a despesa não é registrada quando se paga no regime de competência, mas quando ela é consumida. Né? Aprendemos também que não é receita um valor, ó, olha a grana sendo recebida antecipadamente pelo médico aqui, ó, pelo dentista. Receita antecipada é passivo, é dívida de quem recebe. À medida que vamos entregando o produto ou prestando serviço, aquilo que é passivo vai virando receita. Dizemos assim, vamos apropriando o valor ao resultado, transferindo o valor para o resultado. Também aprendemos na aula de hoje que uma despesa paga antecipadamente, é muito comum no Brasil pagar seguro antecipado, é ativo, é um direito contra a seguradora. Está aqui, ó, seguro de carro. Pagamento de seguro antecipado é um direito que temos contra a seguradora. À medida que o tempo vai passando, nós vamos apropriando o valor do seguro mês a mês ao resultado e aí sim, considerando aquilo que a gente consumiu, a parcela consumida como despesa. Aquilo que não foi consumido ainda, aprendemos que é um seguro a vencer, por exemplo, é uma despesa a vencer. E assim, caros alunos, concluímos esta aula onde aprendemos esses 2 tão importantes conceitos, especialmente o regime de competência. Até uma próxima videoaula.